Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Amém. 10ª semana, chegando ao fim, né? 12, fora essa, mais 2 ainda para nós concluirmos esse curso de consolidação. E eu não sei quanto a vocês, mas eu digo para vocês que eu tenho aprendido com esse curso. Eu tenho aprendido muitas coisas, Deus tem me mostrado coisas de maneiras diferentes, maneiras que eu ainda não via. Tem sido muito importante, na verdade, para mim. Aleluia! Agora saiu. Pode sentar, com o nome de Jesus. 10ª semana. Hoje nós vamos falar a respeito de Aprenda a Crer. Esse é o título do sermão desta 10ª semana do curso de consolidação. Aprenda a crer. Vocês entenderam agora por que esse louvor, né? Jó. Como Jó acreditava, cria realmente no Deus dele, né? Com todos os problemas, as dificuldades, mas ele não arredava o pé, não arredou o pé de forma alguma em nenhum momento. Independente das circunstâncias, dos problemas, de tudo que aconteceu com ele, mas ele estava sempre ali, firme, louvando e exaltando ao nosso Deus. Porque o Deus dele é o mesmo nosso, é o mesmo que nós hoje servimos, é o mesmo que nós hoje buscamos, é o qual hoje nós aqui viemos para aprender dele mais um pouquinho. E aprender a crer. Nós vamos tratar a respeito do que é fé e quais são os seus tipos, como podemos obter fé e dicas para exercitar a nossa fé. São esses 3 temas mais propícios. Nós vamos entender que fé não é apenas fé é uma só e pronto, acabou. Não, existe no mínimo 3 formas de fé, 3 fés diferentes. Vocês sabiam disso? Que a fé não é tudo igual? Não, né? Então hoje preste bem atenção para vocês aprenderem o que é fé. Em Hebreus 11:1, a palavra de Deus diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é nós acreditarmos naquilo que nós não vimos, mas nós sabemos que existe. Um exemplo, Deus. Você vê Deus? Alguém já viu Deus? Não. Mas nós temos a certeza que Ele existe, não é verdade, irmão Jacó? Certeza absoluta que esse Deus existe, que esse Deus cuida de nós, que Ele trata de nós, que Ele nos dá sempre o que é melhor. A fé bíblica procede do coração e não da mente. Não basta uma mera concordância racional. É preciso aplicar o coração para crer na palavra de Deus. A fé que procede do coração tem o poder de remover montanhas. Jesus disse: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Mas você veja o que a Bíblia diz. Se você de fato crê e falar por um monte, por uma montanha, vai acontecer. Vocês já imaginaram o tamanho do crer, o tamanho da fé e o tamanho do poder para que isso aconteça? Mas o poder não é nosso, a fé também não, é dada por Deus. Você pode ser como Abraão, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, por vir a ser pai de muitas nações, segundo ele foi dito: assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade a sua esposa Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para
que prometera. Está lá em Romanos 4, 17 a 21. A fé de Abraão era contra as evidências, tudo parecia contrário, mas ele permaneceu em crer e viu o cumprimento da promessa de Deus. Você veja, para qualquer pessoa, vamos dizer assim, falando do cunho humano, do cunho natural, uma mulher com praticamente 100 anos de idade, engravidar e dar à luz, é impossível. Primeiro que hoje em dia nem se vive mais 100 anos. A própria Bíblia diz, o salmista diz que é 70, quando muito ou 80. Alguns extrapolam o passo, chegam nos 100, mas você pode ver que é raro isso acontecer. Mas Sara, ela tinha 100 anos quando ela engravidou e deu à luz. É justamente isso que é a fé, é crer no impossível. É você crer que de fato Jesus vai estender a mão sobre a tua vida, que a bênção dele vai vir, independente, não importa o tempo que seja, mas se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. É o que a palavra dele nos diz. O grande problema, o maior problema é que nós, quando queremos as coisas, nós queremos não é nem para hoje, é para ontem, não é verdade? Nós temos esse problema. Quando nós queremos alguma coisa, principalmente quando é de Deus, nós queremos entrar hoje na igreja e amanhã pronto, já está orando em língua, já está sendo usado, já está pregando, já está fazendo tudo, e muitas vezes não é assim que acontece. Claro que tem casos que as pessoas sobem e crescem rapidamente, mas para isso existe um preço. Para isso existe uma dedicação, para isso existe algo que essas pessoas fizeram para que recebessem de Deus. Sem você pagar um preço, você não consegue, não chega a lugar nenhum. Agora, o mais interessante é que Deus, ele nunca, jamais fica devendo algo para alguém. Se ele te chamou para você vir e fazer a obra dele, você pode ter certeza que tudo aquilo que você fazer para ele, você receberá recompensa. E ele te recompensa publicamente. Lá em Mateus 6,18, a Bíblia é bem clara quando diz que é publicamente que ele vai te abençoar. Mas o nosso maior benefício, nossa maior recompensa, vamos dizer assim, vai ser a vida eterna, vai ser morar na glória com Cristo. Essa é a maior recompensa que qualquer um de nós pode ter. Amém? Amém. A fé de Abraão era contra todas as evidências, mas ele permaneceu, ele quis continuar então, acreditando que se Deus tinha prometido para ele, ia acontecer, e de fato veio acontecer. Além dele se tornar pai, ele se tornou ainda pai de multidões. Não foi apenas de um, mas de muitos. De muitos ele se tornou pai. Como diz a Bíblia, a descendência dele foi como contar as estrelas, como os grãos de areia numa praia, da quantidade que foi. E continua sendo, na verdade, até hoje. Disseram-nos então os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão, os seus discípulos e Tomé, com eles estando as portas trancadas, veio Jesus e se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse: Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e ponha no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Está lá em João 20, do 24 ao 29. Vocês vejam, a fé de Tomé, ela era baseada no que a gente vê, em vista. E hoje muitos crentes que se dizem crentes também são assim. Eles acreditam, mas se eles verem, se eu não ver, eu não creio. Se eu não puder tocar, tanto é que tem
uma maneira que as pessoas falam que o brasileiro ele parece ter os olhos na mão, que ele só acredita, deixa eu ver, o ver que ele quando está falando, deixa eu ver, e daí pegar na mão. Não é o olhar, é tocar. Infelizmente, muitos crentes também são da mesma forma. Quando nós pregamos, nós falamos da palavra de Deus, falamos dos milagres que Deus faz. Mas se eu não ver, eu não creio. É a fé de Tomé. Olha só o que Jesus diz para Tomé: porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Sejamos nós bem-aventurados, cremos nós em Cristo, sem nós vermos. Nós temos uma grande vantagem, que nós sentimos a presença dele. Essa é uma grande vantagem, que nessa época eles não sentiam. Nesse período aqui, antes de Pentecoste, ainda não tinha descido o Espírito Santo. Eles então estavam com Jesus. Depois de Pentecostes, aí sim o Espírito Santo continuou com eles. Por tal atitude, Tomé foi seriamente repreendido por Jesus. Não espere ver para depois crer. Isto não é fé e não tem valor para Deus. Mas creia que você trará ao mundo visível aquilo que já é realidade no mundo invisível da fé e das promessas de Deus. Quando você crê de fato em algo, você traz aquilo para o mundo visível. Quando você começa a crer que você vai ser abençoado, você começa a crer que Deus vai me abençoar, eu vou conseguir ter uma casa, vou ter um emprego melhor, eu vou ter um veículo, eu vou ter um filho, uma filha, enfim. Quando você crê nisso, você faz com que a tua fé, faz com que aquilo se torne verdadeiro, venha para o mundo natural. Mesma coisa, tem problemas lá em casa, parece que não acaba mais. Creia que aqueles problemas já acabaram, e você vai viver tempo de paz, que os problemas de fato vão desaparecer. Quando você ora, muitas vezes nós oramos pedindo a Deus, mas nós não cremos que Deus de fato vai fazer. E quando nós oramos, nós temos que ter a convicção que Deus já fez. Essa é a grande diferença. Muitas vezes nós não conseguimos assimilar isso. Por isso que nós acabamos muitas vezes caindo na incredulidade, na apostasia, que é a falta de fé, a falta de crença. E o crente, quando ele cai na apostasia, é perigoso. É muito perigoso. Olha os tipos de fé existente da palavra de Deus, aquelas que eu falei. A fé para a salvação. Cada homem recebeu uma porção de fé para que pudesse ser salvo. Sem ela você nunca poderia receber a salvação. Ou seja, quando nós nascemos, nós já nascemos para quê? Para adorar. Então nós já temos uma fé que existe o quê? Um Deus, não é verdade? Você pode ver muitas poucas pessoas que se dizem ateu, que são aqueles que não creem em Deus. Mas se você pegar e conversar com eles e de fato ter um diálogo com eles, falando a respeito do sobrenatural, eles vão ver só que eles colocam como ocasiões da estratosfera, choque de planetas, enfim, eles inventam um monte de outras coisas, simplesmente para não dizer que é o poder de Deus. Porque para eles querem crer que não tem Deus, mas a maioria dessas pessoas é porque eles tiveram uma desilusão muito grande. Eu tenho uma prima minha, na verdade, eu nem a conheço pessoalmente. Ela era muito pequena quando o meu tio, o pai dela, acabou falecendo, acabou morrendo num acidente de caminhão. E ela ia na igreja. Ela já era, não sei se é a idade, mas creio que ela devia ter seus 5 anos por aí. E ela sentiu uma mágoa, uma raiva tão grande de Deus, porque que Deus deixou o pai dela morrer. Até hoje ela não gosta nem de ouvir falar de Deus. Até hoje.
Existem muitas crianças que crescem às vezes dentro de igreja, que os pais são crentes, mas passando uma penumbra tão grande, tantas dificuldades, que quando eles chegam num certo tamanho, esses dias nós estávamos falando sobre isso, não foi, Leandro? Quando chega num certo tamanho, eles vão tomar nojo, eles vão ligar, no caso, a igreja, Deus, com dificuldades, com fome, com escassez das coisas, porque muitas vezes os pais não explicam, não ensinam aos filhos. Eles têm a fé para a salvação. Deus deu, ou seja, que é para eles procurar a Deus. Mas muitos não usam dessa pequena fé que eles têm para a salvação. Em Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Até para a fé para a vida cristã, após a conversão você recebeu uma nova medida de fé. Cada um dentre vós pensa com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, está lá em Romanos 12, 3. Essa medida de fé serve para capacitá-lo a viver a vida cristã, como Deus planejou em vitória. Sua fé deve ser desenvolvida, pois sem exercitá-la você não poderá receber nada da parte de Deus. Então veja, você recebeu uma pequena porção da fé de Deus. Tu sabe que existe Deus e tu vai buscar Deus. Quando você entende isso, você faz o quê? Você se converte, se entrega a Deus, não é isso? Você desce as águas, você se batiza. Quando você começa a buscar Deus, tu começa o quê? Praticar, exercitar a tua fé. Você começa a frequentar os cultos, a célula, você começa a falar com os irmãos da palavra de Deus, você começa a ler a Bíblia, você começa a adorar Deus com louvores, tu está o quê? Exercitando a tua fé. Com isso a tua fé vai o quê? Aumentando. O dom da fé, esse já é o terceiro. O terceiro tipo de fé não é concedido a todos os cristãos, é um dom espiritual. Então você veja, o primeiro todos recebem. O segundo, você exercita para aumentar essa tua fé. Conforme tu vai exercitando, praticando as coisas de Deus, a tua fé vai aumentando, até chegar num terceiro nível, que é o quê? O dom da fé. É um presente de Deus. Aqui, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 8 e 9, porque uma é dada mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e outro no mesmo Espírito a fé, e a outra do mesmo Espírito dons de curar. Está lá em 1 Coríntios 12, 8 e 9. É por meio do dom da fé que pessoas mortas são ressuscitadas. Os grandes sinais de Deus acontecem para realizar tais milagres. Para isso nós precisamos do quê? Do dom da fé. Você tem que crer de fato. Eu creio que quando eu ponho a minha mão e for orar por alguém por cura, essa pessoa vai ser curada. Isso é o quê? É o dom da fé. Se você não tiver esse dom, esse terceiro estágio, você não vai conseguir ser usado por Deus. Ah, pastor, mas eu creio que a outros de repente acontece. Você tem que ser pastor, não tem que ser nada. Você tem que crer em Jesus Cristo. Você não precisa ter nomenclatura nenhuma. Você precisa de fato se entregar a Jesus, exercitar a tua fé e receber o dom. O dom, inclusive, de impor a mão sobre as pessoas, de orar pelas pessoas, não somente por enfermos, mas por aqueles que estão mortos em Cristo e ressuscitados. Essa é a maior maravilha que qualquer pessoa pode receber. E isso não precisa você ser, mais uma vez eu friso, pastor ou qualquer outra coisa. Basta você querer, basta você ter testemunho da tua vida. Amém? Amém. Há uma diferença entre fé e esperança. Em 1 Coríntios 13, 13,
Diz assim que a maioria das pessoas confunde fé com esperança, mas as duas são muito diferentes, como vemos em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. A fé atua no campo presente e a esperança diz respeito ao futuro. Ter fé simplesmente é afirmar aquilo que Deus diz em sua palavra, declarando a existência do que se busca. Ter esperança é projetar no futuro aquilo que se anseia. As coisas pelas quais a Bíblia nos ensina a esperar não depende da nossa fé. A esperança é eu crer aquilo que Jesus tem para mim. É aquilo que Jesus vai me dar, mas Ele vai o quê? Primeiro me capacitar para isso. Porque senão nós não resistimos, nós não aguentamos, essa é a verdade. Conforme você vai praticando, Deus vai te dando. Então você veja que é uma escada, como se fosse uma escada. Você chega no primeiro degrau, você recebeu o dom da fé, você recebeu a fé, aquela porção da fé primária, que é para você crer em Deus. Quando você começa a praticar, tu sobe mais um degrau, tu vai o quê? Se entregar a Cristo. Tu vai para a igreja, tu vai reconhecer Jesus como teu único Senhor e Salvador, tu vai ser batizado, tu vai começar a exercitar essa fé. Com isso, você vai receber o quê? Dons de Deus. O dom de orar em línguas, o dom de pôr a mão sobre pessoas curadas, o dom de profecia e tantos outros. Mas nada disso tem a ver com esperança. Porque a esperança é aquilo que eu sei que Deus vai fazer. Qual é a minha esperança? É de morar na eternidade com Deus. Mas você veja que isso não cabe mais a mim. Isso cabe a Deus. Foge do meu controle. Então o que eu tenho que fazer? Ver na palavra de Deus o que é preciso eu fazer, andar nesse caminho para que no tempo de Deus eu possa subir e morar com Ele. É perseverança, você perseverar na fé. Amém? Amém. Olha, por exemplo, a volta de Jesus, querendo ou não, Ele voltará. Por isso esperamos. Por outro lado, o que depender da fé somente acontecerá se ela for exercitada. Jesus disse: por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes e será assim convosco. Está lá em Marcos 11:24. Mas preste bem atenção. A Bíblia diz que tudo que você pedir em oração, crede que recebestes, ou seja, creia que você já recebeu. Se você abriu a tua boca e pediu para Deus, creia que Deus já vai entrar com providências. O grande problema é que aí que está a dúvida, na verdade, que o inimigo lança em nosso coração. Nós pensamos, mas será que vai? Já é o suficiente para que não aconteça. Eu vou pôr a minha mão e orar por alguém, mas será que vai ser curado? É esse será que você tem que apagar. É você ter a certeza e a convicção que eu vou impor a minha mão e em nome de Jesus vai ser curado. Para você ele foi curado e amém. Pastor, mas a pessoa não recebeu, daí é problema dela, o problema não é seu. Porque para isso acontecer é necessário a fé de ambos, a fé de quem está recebendo e a fé de quem também está ministrando. Essa é a grande diferença. Ele não disse credes e recebereis, ou espere receber, mas sim crede que recebeste. Você veja aqui, o verbo está aqui, no passado. Ele diz credes que você já recebeu, creia que você já recebeu. É você crer, acreditar que quando você abrir a tua boca para pedir, para falar com Deus, creia que Deus vai fazer, Deus já fez. Porque quem colocou na tua mente, quem lembrou você para você orar e pedir aquilo a Deus? Foi Deus, foi o Espírito Santo. Então já é a vontade dele. Então creia que você já recebeu, Deus já está esperando ouvir de você.
Ele só quer ouvir o teu pedido, você falar para Ele. Essa é a certeza que nós temos que ter, amém? Amém. Como nós podemos obter fé? Vimos que todo crente já recebeu uma medida de fé, porém para desenvolver é preciso exercitá-la. Deus pode nos ministrar fé de várias maneiras. Basicamente o que temos é 3 formas. Eu quero falar mais dessas 3 formas para você entender como é que você pode exercitar a tua fé. Primeiro, ouvindo a palavra de Deus. Em Romanos 10:17 diz que a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por que é importante então você participar das reuniões, dos cultos, da célula? Quando você se reunir com os irmãos, com as irmãs, você falar da palavra de Deus. Porque você falando, você está o que? Exercitando, está praticando, e você também está ouvindo, então você está se alimentando também da palavra. Mesma coisa, você está em casa, eu vou ouvir uma ministração aqui no celular, mas cuida o que você vai ouvir, porque o crente se alimenta pelos ouvidos, não é pela boca. É aquilo que vai entrar nos teus ouvidos que vai para o teu coração, e se de repente for um fogo estranho, como a gente costuma dizer, algo fora do que é a Bíblia de verdade, vai te trazer problema. Então por isso você tem que saber realmente a quem você vai ouvir. Amém, irmãos? Amém. Orando em espírito. Paulo explica em 1 Coríntios 14:14 que se você orar em outra língua, o seu espírito ora de fato, mas a sua mente fica infrutífera. Assim ficamos sabendo que orar em espírito é orar em línguas. É você pedir a Deus que Deus te dê o dom de você poder orar em línguas. Ah, pastor, mas você está falando assim, parece tão simples. Claro que não é simples, mas sabe por que não é simples? É porque nós mesmos não cremos que nós recebemos de Cristo. E quando nós recebemos, quando nós já oramos em língua, nós não conseguimos muitas vezes praticar, exercitá-la, porque nós achamos que é algo da nossa cabeça. Muitas vezes nós ficamos com vergonha do irmão que está do lado. São tudo mecanismos que o diabo usa para quê? Para não deixar você orar em línguas, para que o teu espírito não ore. E o teu espírito é que verdadeiramente ora corretamente. É uma conversa do teu espírito direto com o Espírito de Deus. Então é necessário você orar e começar a pedir a Deus: Senhor, me dê esse dom, me presenteie com esse dom. Não tem nada que você possa fazer, porque dom é o que? É um presente. Não é por merecimento, não é por nada, é por graça. Mas se você começar a praticar, você vai receber em nome de Jesus. É você crer, ore e creia, e Deus já te deu. Agora é só você conseguir abrir a boca e falar. Ele vai te dar força para você fazer isso. Amém? Amém. Em Judas 1:20 diz que precisamos edificar a nossa fé santíssima orando no Espírito Santo. Por isso, invista tempo orando em línguas, sua fé será tremendamente edificada. O terceiro ponto, vendo o resultado da fé, há uma sequência normal para a manifestação da fé. Você pode perceber lá na ocasião que Pedro pediu para andar sobre as águas com Jesus, em Mateus 14, do 28 ao 31. Respondendo-lhes Pedro disse: se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tornou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Pedro, quando ele viu Jesus vindo sobre as águas, primeiro eles tiveram medo, mas quando eles perguntaram: és tu, Senhor? E Jesus respondeu: sim. Pedro queria também andar sobre as águas. Olha a ousadia de Pedro, e é muito bonito isso. Deus gosta de pessoas ousadas.
Pedro pediu: se for o Senhor, então mande-me ir até você. Prontamente Jesus falou: vem. Ele não pensou duas vezes, ele não titubeou, não. Ele na hora, ele entendeu, ele desceu do barco e saiu andando sobre as águas. Mas por que ele estava andando sobre as águas? Porque ele ouviu a palavra de Deus e obedeceu, e os olhos dele estavam focados em Cristo. O único alvo dele era quem? Jesus Cristo. Mas conforme o vento soprava, as ondas batiam, faziam barulho, ele tirou o foco dele, tirou os olhos dele de Cristo e foi olhar em volta, ou seja, foi olhar para as coisas do mundo. Prontamente a dúvida veio sobre ele: o que? Eu andando sobre as águas? Afundou. Muitas vezes nós não conseguimos receber justamente por causa disso. Deus nos dá a alavanca que precisa, nos dá um espírito de ousadia para que nós possamos ir em frente e seguir. Nós conseguimos dar alguns passos, mas daí nós paramos e tiramos o nosso foco de Cristo, das promessas de Jesus, e começamos a olhar para os lados. E quando nós fizemos isso, automaticamente vem o fracasso, vem a derrota. Nós temos que permanecer sempre em Cristo, sempre focado nele, jamais tirar os olhos dele. A nossa fé tem que ser constante. Não deixe entrar a incredulidade sobre a tua vida. Creia que Jesus te chamou, ele te escolheu porque ele tem algo grandioso para você e ele está te preparando para isso. Amém? Amém. A equação da fé. Eu quero fazer uma continha com vocês bem rápida aqui para vocês entenderem como é que vocês vão aumentar a fé de vocês. Primeiro, ouvindo a palavra. Segundo, crer na palavra. Terceiro, obedecer a palavra. Quando você junta esses três, automaticamente se dá o quê? Vitória. Repete comigo: ouvir a palavra, Ouvir a palavra. crer na palavra, Crer na palavra. obedecer a palavra, Obedecer a palavra. é igual vitória. É igual a vitória. Se você fizer isso, a vitória é certa na tua vida. Por quê? Porque Cristo já venceu, ele já fez tudo. Lembra o que ele falou no Calvário? Está consumado, está feito. Então, se você de fato ouvir a palavra de Deus, você crer na palavra de Deus e obedecê-la, tá? Você pode ter certeza que a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero passar para vocês também algumas dicas para exercitar a sua fé. Procure na Bíblia uma promessa relacionada àquilo que você está buscando. Eu não sei qual é, de repente, o teu sonho, mas você tem algum. Eu quero receber o dom de línguas. Procure lá em Atos mesmo, fala muito sobre isso, Pentecostes e tal. Comece a ler, comece a ver como que foi que eles receberam e comece a usar disso, pedindo a Deus para a tua vida. Pastor, eu queria ser usado para poder impor as mãos das pessoas e as pessoas serem curadas. Tem tantas passagens de Jesus fazendo isso, também dos apóstolos, de Paulo. Tem muitas passagens que você pode ver isso. Eu não sei o que é que você quer. É você e Deus, então fale para Deus e busque a base bíblica para isso, para que você possa orar em concordância com a Bíblia e dizer: Senhor, assim como Paulo foi usado, assim como Pedro foi usado, Pedro até a sombra dele curava os enfermos. Aonde ele andava, a sombra dele pegava nas pessoas, as pessoas eram curadas. Jesus, a mulher com fluxo de sangue, depois de 12 anos, tocou nas vestes dele, foi curada. Pastor, mas você está falando de Jesus, nós não temos que se comparar a Jesus. Temos sim, porque ele disse: sejam meus imitadores. E ele também falou que aqueles que crerem farão muito mais sinais e prodígios do que ele fez. Então basta você crer. Pastor, mas isso é muito ousadia. Mas ele pede para que nós sejamos de fato ousados, ousados na palavra dele, nos ensinamentos dele.
Amém, irmãos? Amém. Aleluia, Jesus, aleluia. Creia na palavra de Deus simplesmente. Considere como fato realizado as promessas de Deus, pois Ele é fiel para cumprir o que diz. Recuse-se a considerar as circunstâncias contrárias, aquilo que os sentidos físicos percebem. Muitas vezes tudo está contra. A medicina está dizendo que é outra coisa, as pessoas estão falando que é outra coisa, mas não aceite isso, aceite aquilo que Jesus tem para você, aquilo que Jesus determinou, a palavra de Jesus, essa sim é verdadeira e que vai se cumprir, não importa o que falarem. Você veja aquele irmão que está vindo aqui na igreja, ele foi diagnosticado com depressão crônica profunda. É o último estágio desse nível de depressão. Ele está bem, está trabalhando. Lembra daquele outro caso? Do irmão que não saía mais para trabalhar de tanto medo, porque pessoas queriam vir matar ele, chegava no escurecer, se trancava dentro de casa. Ele foi curado. É Deus manifestando através dos seus, através dos missionários, através dos pastores, através dos evangelistas, das pessoas que Ele deixou na terra, para que os sinais, prodígios e milagres continuem acontecendo. Pastor, mas acontece tão pouco. É verdade, porque a fé na verdade está pouca. Se nós de fato tivermos fé, muito mais nós veremos e seremos usados também para fazer. Amém? Amém. A confissão da palavra de Deus é importante por 3 razões. Ela gera fé, dissipa o medo, traz apropriação. Só podemos ter aquilo que confessamos. Jesus disse que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Está lá em Mateus 10, 32 e 33. Em Romanos 10, 10 nós lemos que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Para que as montanhas possam ser lançadas ao mar, é necessário que você fale com elas. Foi Jesus quem disse isso. Tente fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Está lá em Marcos 11, do 22 ao 24. É você crer, é você acreditar verdadeiramente que o poder está na palavra. A palavra que sair da sua boca tem o poder. Por quê? Porque foi Jesus quem falou isso. É a promessa dele para mim e para você. Então creia nessas promessas de Jesus. Assim como esse louvor que nós cantamos no início de Jó, que possa servir não apenas como uma história bonita, mas que nós possamos acreditar e colocar em prática também em nossas vidas. Independente das circunstâncias, independente das dificuldades, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está comigo, Ele já me deu a vitória, eu creio nisso. É você crer, é você praticar, é você exercitar a tua fé. Logo, logo você verá os milagres de Deus acontecendo na tua vida, na vida daqueles que estão em volta de você, e através de você também acontecerá. Amém? Domingo eu vou estar falando mais a esse respeito aqui no culto. Domingo eu vou estar mostrando inclusive aquelas imagens para vocês, que vocês já viram através do grupo de WhatsApp. Eu vou estar falando mais a esse respeito. São os sinais que acompanham aqueles que crerem. Creia que Jesus tem algo grandioso para a tua vida. Amém? Amém. Se coloque de pé para nós estarmos orando e encerrando. Pai,
Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais esta noite que tu nos deste, Pai, para nós podermos nos reunir aqui neste prédio, Pai, para ouvir mais do Senhor, entender mais, Pai querido, e podermos praticar a nossa fé. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, ministra em nós, Pai querido, essa tua palavra com grandiosidade cada vez mais e mais. Que o nosso coração possa queimar, Senhor Jesus, nesta fé constante, Pai. Assim como Jó tinha, Senhor, nós possamos ter também. Pai, em o nome de Jesus, usa, Pai querido, as minhas mãos, Pai. Usa meus pés, usa minha boca, Senhor. E dê-me fé para que eles possam, Pai, ser instrumentos em tuas mãos. Para que pessoas possam ser tocadas, curadas, restauradas, Pai, através da palavra que sai da minha boca, que venha direto do teu trono de glória. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a exercitar esta fé, Senhor. Ensina-nos a praticá-la, Senhor. Pai, tira, arranca do nosso coração, da nossa mente, toda incredulidade, toda dúvida, Pai querido, toda mentira do diabo, Senhor, tira isso de nós, Pai, em nome de Jesus. Pai, coloque em nós o espírito de ousadia, Pai querido, para que nós possamos sermos valentes do Senhor, porque nós sabemos que esta guerra o Senhor já venceu por nós. Pai, o Senhor levou para aquela cruz tudo que era para nós, Pai, que era merecido a nós, e nos deixou, Pai, aquilo que o Senhor merece. Então, meu Senhor, em nome de Jesus, manifesta isso no nosso coração, faça que nós creiamos cada dia, cada vez mais e mais, podermos exercitar isso e vermos teus sinais e os milagres acontecendo em nossas vidas, na vida de nossos familiares, Pai, na vida da tua igreja, Senhor. Como igreja de Cristo, Pai querido, eu oro nesta noite e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia.